você testar como teria performado essa estratégia no passado. E uma vez validado e você confirmado que é uma boa ideia de investimento, uma boa tese de investimento, você coloca essa ideia para rodar no portfólio. Claro, o objetivo do desafio é dar ao aluno essa oportunidade de explorar esse mundo novo de finanças. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e se você gosta ou se interessa por estratégias quantitativas, saiba que hoje esse é o tema do nosso episódio. Isso porque as inscrições para a nova edição do Desafio Itaú Asset Quantamental estão abertas. O desafio é direcionado para todos os universitários que têm interesse em criar e desenvolver suas próprias estratégias quantitativas de investimento. Mas, bom, para contar mais sobre ele, suas etapas e tirar as principais dúvidas que os participantes têm, hoje eu conto com a presença do Vitor Dweck, que é gestor da família de fundos Itaú Quantamental, e do Rafael Lavrado, que é responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento dentro dos fundos Quantamental. Então, vamos lá, Vitor e Rafael, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mind Asset. Tudo ótimo, Clara. Um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Tudo ótimo, aqui é o Rafael. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre o desafio, sobre a Quantamental também. Maravilha. Então, vamos lá. Acho que antes da gente falar propriamente do desafio Quantamental, que é, sem dúvida, a estrela do nosso episódio hoje, acho que a gente precisa falar mais sobre a estratégia Quantamental em si e de como vocês atuam como equipe de gestão. Então, Vitor, você consegue dar um panorama da atuação de vocês, contar como é que funciona na prática o processo de investimento do time? Claro. O que a gente faz primeiro é uma área de gestão quantitativa, né? A gente tem nossos modelos matemáticos e estatísticos que são carinhosamente chamados de robô, onde cada robô tem o seu nome, e aí a gente opera esse time de robôs, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, e já tem alguns robôs chegando no mercado europeu. E no nosso dia a dia, o que a gente faz é, na hora de operar cada robô, a gente supervisiona o que eles querem fazer no mercado. Então, tentando juntar o que o nosso modelo, né, o que o robô quer fazer com a nossa análise dos fundamentos dos mercados, a gente espera, assim, tomar a melhor decisão de investimento. E aí, na prática, cada robô que a gente opera no mercado está sempre supervisionado por alguém da nossa equipe, e aí a gente, em alguns casos específicos, utiliza da interferência humana para tomar uma decisão melhor. Não, legal, Vitor. Acho que ficou super claro. Então, tem um time de robôs que atuam aí, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais deles. Atualmente, na equipe, são mais de 10 robôs com diferentes características, certo? Certo. Hoje a gente tem, atuando no Brasil, quase 20 robôs e lá fora mais de 10 robôs atuando na nossa equipe. Cada robô tem uma qualidade, uma habilidade. E aí, por exemplo, um robô que vai olhar para o balanço das companhias para poder montar uma carteira de ações para bater o Ibovespa. Esse é o Joel, né? O Joel tem essa característica. Ele olha para um monte de fatores do balanço das companhias e ele escolhe a melhor carteira capaz de bater o Ibovespa. Dando um outro exemplo, a gente tem o Ed, que é o nosso robô que faz arbitragem estatística. Ele busca divergência no mercado de ações e ele espera se posicionar para pegar a convergência, né? É o que a gente também classifica como um robô que foca em retorno à média. Então, a gente carinhosamente apelida cada robô, né? O Ed, o arbitragem estatística, o Joel olhando para o balanço das companhias, a gente tem a Leda operando trend following, né? Tentando seguir tendências, a Ada operando na contra-tendência, e aí o time vai ficando grande e o nosso papel aqui da equipe de gestão é ser realmente um técnico desse time de robôs e montar a melhor escalação para ganhar o jogo. Legal, e até dando um passo atrás também, né? Até quando eles chegam, de fato, na fase da gestão, se a gente olhar para trás, tem todo um processo de pesquisa e desenvolvimento, né? Que é também um pouco do que os universitários aqui que participarem do desafio vão ter a chance de realizar. Aí, Rafael, eu queria entender um pouco mais dessa parte da atuação.
como é que vocês chegam nas estratégias em si? Como é que funciona todo esse processo de desenvolvimento e pesquisa? Ótima pergunta e até um gancho para o que os universitários vão ter a chance de praticarem no desafio. É bem parecido, é claro que não exatamente igual, é muito mais complexo e rebuscado, mas o desafio é uma oportunidade de ter, pelo menos, sentir o que é um processo de pesquisa quantitativa. A ideia de um robô, de um modelo, pode vir tanto de um livro, de um artigo, de uma percepção que a gente tem do mercado, e o processo quantitativo vai testar essa ideia, como essa ideia teria performado 10 anos para trás, 15 anos para trás, 50 anos para trás, que é um processo chamado de backtest, que é basicamente você criar uma regra de investimento utilizando fatores, dados, diversos tipos de indicadores, você testar como teria performado essa estratégia no passado, e uma vez validado e você confirmado que é uma boa ideia de investimento, uma boa tese de investimento, você coloca essa ideia para rodar no portfólio. Então, basicamente, você tem que ter essa ideia inicial, pode vir de vários lugares, e fazer todo esse procedimento chamado de backtest, que é testar como teria performado essa estratégia, tanto no passado quanto em possíveis cenários futuros simulados. Certo. E nesse ano a gente está chegando à 4ª edição do desafio, né, Rafael? Como é que surgiu essa ideia lá atrás? Quais são as etapas, um pouco mais falando praticamente, né, das etapas que os estudantes, desde a montagem da equipe, devem chegar até, de fato, ter ali a resolução a partir da pesquisa e ter o seu próprio robô aqui. Então, contando rápido a história do desafio, ele surgiu lá em 2020, no meio da pandemia. A Quantamento ainda era, antes de ter sido incorporado pela Itaú Asset, ainda era uma gestora independente. E eu tenho esse contato com liga de investimento, com um aluno, desde 2015, 2016. Então veio a pandemia, muita gente em casa, sem ter aula, e chegaram a mim com a ideia de criar algum desafio para o universitário. Então já tem muito desafio de valuation, alguns de análise macro, e não tem nenhum desafio quantitativo. Então foi a ideia de criar o primeiro desafio quantitativo para universitários. E na criação do desafio, a gente podia ter seguido por 2 caminhos. A gente podia ter ido por um caminho muito mais técnico, que normalmente envolvendo muita programação, às vezes chamam de hackathon, por exemplo, ou fazer uma coisa mais ampla, que é a ideia do desafio Itaú Asset Contamento. Então, a ideia do desafio é dar a chance ao universitário a ter esse primeiro contato com o desenvolvimento de estratégias quantitativas. Legal, então esse já é um primeiro ponto aqui, né? Não precisa necessariamente ter essa experiência prévia com programação. Acho que fica um pouco mais democrático o acesso de todo mundo, né, Vitor? Acho que também a gente bateu o recorde de inscrições ano passado, então queria também entender um pouquinho mais da sua percepção, como é que você está enxergando a participação e esperando o que para esse ano, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa bem democrática. É claro que você, em geral, tem estudantes de áreas de ciências exatas, né, das engenharias, da economia, da administração, da física, da matemática, mas nada impede até que estudantes de outras áreas participem, até porque é um desafio feito por equipes, né? Então, assim, talvez alguém na equipe saber programar ajuda, mas não precisa todo mundo saber programar. E a gente espera esse ano também bater o recorde de participação feminina, né? A gente convoca aqui tanto os estudantes homens e as estudantes mulheres para participarem do desafio. No ano passado, a gente teve mais de 200 grupos universitários de mais de 20 estados brasileiros, de mais de 100 universidades diferentes. Foi um número muito, muito grandioso. Então, se a gente conseguir ter esse mesmo número esse ano, a gente já está muito satisfeito. Não, legal, com certeza. E agora, Rafael, só para a gente sintetizar, quais são, na prática, as etapas, de fato, do desafio desse ano? Então, basicamente, o primeiro passo é você formar um grupo, são grupos de 2 a 4 alunos. A única regra é que o aluno precisa estar inscrito numa universidade. Tem a possibilidade do grupo adicionar um mentor, e esse mentor pode ser tanto um aluno de mestrado, doutorado, ou um professor da universidade para auxiliar os alunos. E o trabalho em si, o desafio em si, consiste em você criar uma estratégia quantitativa de investimento.
É um pouco de você ter uma ideia de investimento, coletar os dados, fazer todo esse processo de pesquisa e, no final, apresentar um relatório. Os relatórios são julgados, a gente avalia o relatório e são escolhidos 5 grupos para apresentar essa sua tese quantitativa de investimento, a sua ideia de investimento para uma banca composta por gestores da Itaú Asset. Então, como a gente já falou, você não precisa ter experiência prévia quantitativa, tem um grupo de apoio, tem um curso de apoio, tem suporte para dúvidas. Então, muita gente, eu já tive feedback legal de muita gente que não sabia nada de quantitativo, entrou no desafio, estudou, fez os cursos, pesquisou e conseguiu entregar um trabalho legal. Então, ressaltando mais uma vez que o objetivo do desafio é ser o primeiro contato do aluno com o mundo quantitativo. Então, a gente é fornecido todo o apoio para isso. Não, legal. E até para ajudar aqui os estudantes que estão nos ouvindo, né, interessados em participar, ao longo das últimas edições, eu queria saber o que mais chamou a atenção de vocês, seja nos participantes ou nas soluções que eles desenvolveram. Uma das formas da gente ter criado o desafio, da forma como a gente estruturou, de ter esse relatório, e não ser tão focado na habilidade de programação, por exemplo, ou na habilidade matemática, é dar a chance para a criatividade dos alunos. Então, o peso da elaboração do relatório conta muito. Então, a forma que você vai estruturar o relatório, apresentar suas ideias, isso conta muito para a avaliação final. Então, sempre impressiona a gente como alguns grupos conseguem se dedicar muito ao trabalho e entregar um relatório que surpreende todo mundo. É um tempo relativamente pequeno, 2 a 3 meses para fazer esse relatório, e muito grupo partiu do zero, estudou, conseguiu ter uma ideia criativa, uma ideia legal. A criatividade na ideia e no modelo conta muito para a pontuação final, e todo ano a gente é surpreendido por trabalhos muito, muito interessantes e muito bem elaborados. Clara, teve até numa edição anterior um grupo que resolveu focar em dados do Spotify, e aí eles pegaram esse dado do Spotify para entender o humor do ouvinte de música. E eles tentaram achar uma correlação entre ouvintes escutando mais músicas deprê e a bolsa caindo, e se os ouvintes estão escutando mais músicas animadas, se a bolsa está subindo. Então, para a gente, só o conceito, só a criatividade para chegar nesse tipo de intuição, né? Independente se ia, de fato, gerar bons trades, já foi mó barato. E aí teve todo o processo de pegar os dados, baixar os dados, normalizar, fazer o estudo e apresentar para a banca. E ainda deram um nome super criativo também, chamaram o robô de Ringo. E aí eu acho que eles ganharam a banca. A banca ficou realmente muito entusiasmada com aquele estudo e com aquele robô, e eles tiraram o primeiro lugar dessa edição. Não, super legal, super interessante ver essa criatividade e o desenvolvimento dela até chegar no resultado final e surpreendendo todo mundo, né? Agora, algo que eu queria perguntar também é que se tem uma dúvida específica ou algo relevante que vocês queiram destacar e que os estudantes têm ali como dúvida mesmo seja na hora da inscrição, seja ao longo do desenvolvimento. A gente está indo para a 4ª edição do desafio, e eu acho que o que eu vejo mais comum nos alunos é esse medo desse mundo quantitativo, assim. E o objetivo do desafio é realmente ser a introdução a esse mundo de finanças quantitativas. Então, tem gente que não sabe programar ainda muito bem, ou nunca viu nada quantitativo, e às vezes acha que não vai ter condição de participar do desafio. E é justamente o contrário. O objetivo do desafio é dar ao aluno essa oportunidade de explorar esse mundo novo de finanças. Então, o que eu mais vejo durante essas 3 edições que já ocorreram, e nessa próxima, é esse medo do aluno se inscrever porque acha que não vai ter capacidade de fazer um trabalho novo num tempo tão curto. E o feedback que eu recebo é muita gente que entrou justamente com esse medo, estudou, se dedicou e conseguiu entregar um bom trabalho e conseguiu ganhar um skill novo no mercado financeiro. Então, os feedbacks que a gente vem recebendo dos alunos são sempre muito gratificantes, e até o que estimula a continuar todo ano com o desafio. E eu diria até que é um canal de entrada para o mercado financeiro bem bacana, porque como ele é um desafio educativo, a pessoa que passa no desafio depois já tem até isso no currículo para dar um segundo passo, né?
A gente percebe isso e a gente tem pessoas hoje trabalhando aqui no banco que passaram por esse desafio e foi o primeiro canal de contato com o mercado financeiro. Bem legal, uma super chance de desenvolvimento, até como você trouxe, né, Vitor? Na própria equipe Quantamental tem um estagiário que veio a partir do desafio, certo? Certo, o Eduardo está aqui com a gente e desenvolvendo um ótimo trabalho e começou, pelo menos, o contato direto com o mercado através do desafio. Então foi uma surpresa para todo mundo, muito positiva, inclusive. Maravilha, é um case de sucesso já, com certeza, né? Muito legal essa oportunidade. E os estudantes, eles podem ficar por dentro dos conteúdos e tirar as dúvidas que vierem ao longo desse processo diretamente no grupo do Telegram do desafio, né, Rafael? Isso, para esse desafio específico é criado um grupo novo no Telegram. E nesse grupo os alunos podem tirar todas as dúvidas, tanto de inscrição, ao decorrer do desafio, também dúvidas específicas do desafio. Nesse grupo vai ser entregue o curso preparatório para os alunos, indicação de livros, de blogs. Então, todo o suporte para o participante do desafio ocorre dentro desse grupo do Telegram. Maravilha, uma super oportunidade. Eu acho que assim a gente encerra o episódio de hoje. Foi super legal poder entender mais sobre a dinâmica do desafio Quantamental, entender as principais dúvidas. Então, obrigada, Vitor e Rafael, por toparem participar dessa edição. E a gente se vê numa próxima, hein? A gente que agradece, Clara. E tomara que vocês, escutando esse chamado, participem do desafio. Meninos e meninas, não deixem de vir curtir com a gente essa jornada. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder estar divulgando o desafio e a gente está contando com todos participando da 4ª edição do Desafio Itaú Asset Quantamental. É isso. Bom, para os nossos ouvintes, como o Vitor e o Rafael disseram, se vocês têm interesse em participar, basta acessar o link da descrição do episódio para se inscrever. Ou se você ouviu até aqui e conhece alguém que pode ter interesse também, já compartilhe esse episódio com ele ou ela. Lembrando que as inscrições vão até o dia 6 de agosto. Hoje o Mind Asset fica por aqui e a gente se vê na próxima.